Na sala abafada, o silêncio foi quebrado por risos cruéis. No fundo da classe, um menino franzino tentou se esconder. O professor Barreto ergueu a voz, apontando para ele diante de todos. Essa criança é um ninguém, nunca vai conseguir nada na vida. Você é só um peso morto nesta sala, completou com desdém. As palavras caíram como facas. A turma explodiu em gargalhadas. Alguns batiam nas carteiras, outros gritavam fracasso em coro. O apelido nasceu ali, entre risos venenosos. Ninguém. Olha só, o cientista maluco do bairro pobre. Um colega zombou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Mais risadas ecoaram, cada uma delas como um golpe contra o menino. Ele baixou a cabeça, os olhos marejados, o caderno apertado contra o peito. Cada riso soava como um veneno. Mas ninguém sabia que naquele mesmo lugar o silêncio da zombaria seria quebrado por algo muito maior, e que aquele menino, chamado de ninguém, em breve faria o impossível diante de todos. Lucas nasceu em um lar simples, onde o barulho das máquinas de costura e o cheiro de óleo de ferramentas preenchiam os dias. Sua mãe, Dona Rosa, passava horas curvada sobre tecidos, costurando roupas para vizinhos e pequenos ateliês. Seu pai, seu Antônio, trabalhava em uma pequena oficina, consertando rádios antigos, ventiladores quebrados e qualquer coisa que caísse em suas mãos calejadas. Era uma vida de sacrifício, mas também de dignidade. A família vivia em um pequeno apartamento de 2 cômodos, com paredes descascadas e móveis herdados. Apesar da pobreza, havia algo naquele lar que dinheiro nenhum podia comprar. O amor e a esperança que os pais depositavam em cada gesto. Desde muito cedo, Lucas mostrava sinais de que não era uma criança comum. Enquanto outras crianças se divertiam com brinquedos de plástico, ele se encantava com parafusos, engrenagens e fios soltos que encontrava na oficina do pai. Certa vez, com apenas 7 anos, surpreendeu a mãe ao consertar um relógio de pulso antigo que estava parado havia anos. "Olha, mãe, os ponteiros estão andando de novo", disse com um brilho inocente nos olhos. Dona Rosa levou a mão à boca emocionada. O pai, com lágrimas discretas, percebeu que o filho possuía um talento raro, mas, fora de casa, o mundo não via Lucas com os mesmos olhos. Na escola, sua timidez o tornava alvo fácil. Era o menino quieto, de roupas simples, sempre sentado na última carteira. Quando levantava a mão para fazer uma pergunta, os professores muitas vezes suspiravam com impaciência. "Lucas, isso não faz sentido. Volte a prestar atenção", dizia uma professora, sem perceber a profundidade da dúvida apresentada. Entre os colegas, as zombarias eram constantes. O fato de viver em um bairro humilde era motivo de piadas cruéis. "Olha o gênio dos pobres achando que sabe alguma coisa", gritava um menino no recreio, arrancando gargalhadas de outros. Lucas permanecia em silêncio. Por dentro, sentia o coração apertado, mas sua mente trabalhava sem parar. Às vezes, rabiscava fórmulas e desenhos em seu caderno escondido, imaginando invenções que poderiam mudar o mundo. À noite, enquanto os pais dormiam, ele ficava acordado com uma lanterna fraca, estudando livros velhos de ciências que o pai encontrava em sebos. Era como se cada página alimentasse uma chama invisível. Lucas fechava o caderno com firmeza, como quem guardava um segredo. Pequenos sinais de sua genialidade surgiam de tempos em tempos. Em uma feira do bairro montou uma engenhoca com pedaços de madeira, pregos e elásticos, criando um pequeno moinho que girava com o vento. As crianças do bairro ficaram fascinadas. "Como você fez isso?", perguntavam espantadas. Lucas sorria tímido. "Só juntei as peças certas." Mas na escola nada disso parecia importar. O rótulo de menino estranho o acompanhava. Os professores o viam como desatento, os colegas como motivo de piada. Cada risada doía, mas também se transformava em combustível para sua mente inquieta. Ele não dizia a ninguém, mas guardava um caderno secreto, cheio de desenhos, cálculos e sonhos. Era seu refúgio.
Nas páginas rabiscadas, ele acreditava que um futuro diferente poderia nascer. E assim, entre a humilhação diária e o amor silencioso da família, Lucas crescia. Um menino aparentemente comum, mas que carregava dentro de si um brilho que o mundo ainda não estava preparado para enxergar. Um brilho que, cedo ou tarde, iria iluminar até os lugares mais sombrios. Certo dia, ao chegar em casa depois da escola, Lucas largou a mochila no canto e sentou-se na pequena mesa da cozinha. O rosto abatido não passou despercebido pela mãe. "Filho, o que aconteceu hoje?" perguntou Dona Rosa, enxugando as mãos no avental. Ele hesitou por alguns segundos, tentando esconder a dor que carregava. "Não é nada, mãe. Só riram de mim de novo." Ela suspirou, aproximou-se e segurou-lhe as mãos. "Deixa que riam, Lucas. Um dia eles vão bater palmas. Você só precisa acreditar no que carrega aqui dentro." E tocou o peito do filho com carinho. Essas palavras funcionavam como bálsamo, mas não apagavam as feridas. No dia seguinte, o ciclo recomeçava. Os colegas zombavam de suas roupas surradas, dos cadernos amassados, de seu silêncio constante. "Olha o engenheiro de lixo. Deve achar que vai para a NASA com pilha velha." Lucas abaixava a cabeça. Por dentro, sentia-se pequeno, mas algo em sua mente se recusava a aceitar aquelas vozes. Em vez de responder, anotava uma ideia em seu caderno secreto. Era sempre assim. Cada humilhação se transformava em rabisco, cada lágrima virava um cálculo. À noite, enquanto o pai desmontava rádios quebrados na oficina improvisada na sala, Lucas se aproximava curioso. "Pai, e se a gente ligasse essa peça aqui de outro jeito? Será que funcionaria melhor?" Seu Antônio sorria orgulhoso. "Você enxerga o que nem eu consigo, filho." Em silêncio, Lucas crescia sob dois mundos: o da rejeição na escola e o da descoberta em casa. Com 8 anos, construiu um pequeno carrinho movido a elástico usando restos de madeira. Quando soltou a engenhoca no corredor do prédio, as crianças vizinhas ficaram boquiabertas. "Como você fez isso?" perguntaram em coro. Ele respondeu tímido: "Foi só uma ideia que tive." Esses pequenos momentos o enchiam de esperança. Ainda assim, no ambiente escolar, a realidade era cruel. Certa manhã, ao tentar responder uma questão de matemática no quadro, ouviu a risada abafada do fundo da sala. "Até parece que ele sabe resolver isso", cochichou um colega. O professor, impaciente, disse em tom severo: "Estude mais antes de vir aqui se envergonhar." O coração do menino desabou. Sentou-se, engolindo em seco, com os olhos marejados. Mas em sua mente, a equação não parava de se formar, como se quisesse gritar a resposta que nunca lhe deram a chance de concluir. No caminho de volta para casa, andava sozinho pelas ruas estreitas do bairro. Olhava para o céu e se perguntava: será que um dia vou ter a chance de mostrar quem eu sou de verdade? E mesmo sem saber, aquele menino franzino, com um caderno cheio de sonhos, carregava dentro de si a resposta que calaria uma escola inteira. As semanas passavam, e a vida escolar de Lucas parecia uma repetição cruel. A cada manhã, ele entrava na sala com passos tímidos, tentando ser invisível, mas sempre havia alguém disposto a lembrá-lo de que naquele lugar ele não passava de um alvo fácil. "Olha só quem chegou, o cientista maluco do bairro pobre", zombou um garoto, arrancando risadas de um grupo no fundo da sala. Lucas fingiu não ouvir. Abriu o caderno, rabiscando discretamente alguns números que já rodavam em sua mente. O professor, entretanto, parecia nutrir a mesma descrença que os colegas. Sempre que Lucas levantava a mão, recebia um olhar impaciente. "Deixe os outros responderem, Lucas. Você já está atrapalhando o andamento da aula." O menino baixava o braço devagar, sentindo o peso da vergonha se espalhar pela sala. O silêncio dos colegas, seguido de risadinhas abafadas, era mais doloroso que qualquer grito. Mas havia algo que ninguém percebia. Por trás daqueles olhos baixos, Lucas absorvia cada palavra, cada fórmula, cada detalhe. Ele entendia as explicações de forma diferente, mais profunda,
conectando pontos que os outros nem imaginavam. Em casa, seus pais tentavam incentivá-lo. Filho, não ligue para o que dizem. Continue estudando, dizia Dona Rosa com ternura. E Lucas obedecia. Virava noites folheando livros emprestados de uma biblioteca comunitária. Muitas vezes, adormecia sobre as páginas com o lápis ainda na mão. Certo dia, durante uma aula de ciências, professor Barreto desenhou no quadro um circuito simples. Alguém sabe como a energia percorre esse caminho? Perguntou, olhando para a turma. Ninguém respondeu. Até que Lucas levantou a mão. Professor, se ligarmos uma resistência maior aqui, a corrente vai diminuir, mas se mudarmos a polaridade... Basta, Lucas, interrompeu o professor Barreto com sarcasmo. Você não entende nada, não tente bancar o especialista. Olha lá, o gênio da favela querendo ser professor. O rosto de Lucas queimava de vergonha, mas dentro dele algo murmurava. Um dia eles vão ouvir. As zombarias não paravam no ambiente escolar. No recreio, escondiam seu lanche, rasgavam folhas de seu caderno ou simplesmente empurravam-no no corredor. Você nunca vai ser ninguém, Lucas, provocavam. Mas em vez de reagir, ele guardava cada humilhação como combustível. Às escondidas, trabalhava em pequenos projetos, usava pedaços de fio, sucata e até pilhas velhas para construir engenhocas. Certa noite conseguiu acender uma lâmpada com um circuito improvisado. Ficou horas olhando para aquela luz fraca, como se fosse o reflexo de um futuro brilhante. Quando mostrou ao pai, seu Antônio se emocionou. Filho, você tem um dom, nunca deixe que ninguém apague isso. Essas palavras eram como ânimo renovado, mas no dia seguinte, a escola continuava sendo um campo de batalha. Certa vez, durante uma atividade em grupo, os colegas recusaram-se a trabalhar com ele. Se o ninguém ficar no nosso grupo, vamos perder pontos, disse um menino alto, afastando a mesa de propósito. Lucas ficou sozinho, fazendo a tarefa inteira. Quando entregou o trabalho, o professor nem olhou direito. Está cheio de erros, você precisa aprender o básico antes de se aventurar. Mas, ironicamente, ao revisar mais tarde, o próprio professor percebeu que as respostas estavam corretas. Ainda assim, nunca reconheceu. Lucas engolia a frustração, transformando-a em silêncio. Mas em seu íntimo, a chama da genialidade crescia. Ele sabia que não podia provar nada naquele momento. Ainda não. Mas sentia que um dia, toda aquela escola veria quem ele realmente era. Os meses se arrastavam, e com eles, a vida de Lucas parecia afundar ainda mais em um ciclo de humilhações. Se antes era apenas alvo de risadinhas discretas, agora a zombaria havia se tornado parte oficial de sua rotina. No corredor, bastava ele aparecer para que um grupo de colegas começasse o coro cruel. Olha lá, o ninguém! Alguns imitavam sua forma de andar. Outros fingiam carregar um caderno imaginário, rindo sem parar. Lucas mantinha o olhar baixo, o coração acelerado. Por dentro, lutava contra a vontade de desaparecer. Mas também sentia uma força silenciosa, uma teimosia que lhe dizia: eles não sabem quem você é de verdade. Certa tarde, durante uma aula de matemática, ele arriscou levantar a mão mais uma vez. Professor, e se a gente tentar resolver usando outro método? O homem franziu o senho. Aquele momento foi como um soco no estômago. Mas Lucas não desistiu. Ele sabia que sua mente funcionava de um jeito diferente e que um dia essa diferença faria sentido. Em casa, as coisas não eram mais fáceis. O pai, cansado, chegava tarde da oficina. A mãe, com os olhos pesados de sono, ainda costurava roupas até altas horas. Mesmo assim, sempre tentavam sorrir para o filho. Estamos orgulhosos de você, Lucas. Não importa o que dizem lá fora, repetia Dona Rosa. Ele respondia com um sorriso tímido, mas em silêncio jurava a si mesmo que um dia iria honrar cada sacrifício daqueles dois. Foi nesse período que começou a manter um segundo caderno secreto, diferente dos rabiscos soltos que fazia antes. Nesse novo caderno, ele registrava ideias mais ousadas, cálculos avançados, desenhos de máquinas e hipóteses que iam muito além do conteúdo escolar. Era um mundo só dele.
um lugar onde ninguém ria, ninguém o chamava de ninguém. Mas o destino, implacável, trouxe novos obstáculos. Um grupo de colegas, incomodados com o jeito reservado de Lucas, decidiu se divertir às suas custas. Durante o recreio, enquanto ele estava distraído, roubaram sua mochila. Rindo alto, abriram-na e espalharam suas anotações pelo chão. "Olha só o que ele escreve. Parece coisa de maluco", gritou um deles. As folhas voaram pelo pátio. Desenhos de circuitos, fórmulas e rabiscos caíram aos pés de outros estudantes que apontavam e riam. Lucas correu desesperado para recolher as páginas. Seu coração batia forte e a garganta ardia. "Devolvam, por favor." Mas o grupo apenas chutava as folhas, rindo cada vez mais. Até que o sinal tocou. Entre lágrimas contidas, ele conseguiu recolher parte dos papéis, mas muitos se perderam. Naquela noite, trancado em seu quarto, Lucas chorou em silêncio. O caderno, seu maior tesouro, havia sido violado. "Eles querem me destruir, mas não vão conseguir", murmurou, enxugando as lágrimas. A partir daquele dia, passou a esconder suas anotações embaixo da cama, dentro de uma caixa de sapatos. E escrevia ainda mais, como se cada humilhação precisasse ser transformada em número, em fórmula, em futuro. Enquanto isso, os professores continuavam a tratá-lo com descaso. Nas competições internas da escola, nunca era escolhido. Sempre preferiam os alunos considerados exemplares, aqueles de famílias conhecidas e abastadas. "Você não leva jeito para isso, Lucas", ouviu de um professor ao pedir para participar de uma Olimpíada de Matemática. Mas o destino preparava outra oportunidade. A direção anunciou o grande dia da escola, uma apresentação pública de projetos preparada durante um mês inteiro. Para muitos, seria apenas mais um evento escolar. Para Lucas, era a chance de provar que não era um ninguém. Para muitos, era apenas um evento escolar. Para Lucas, era a chance de provar que não era um ninguém. No silêncio de sua casa, começou a trabalhar em segredo. Com fios velhos, pedaços de madeira, pilhas usadas e muita imaginação, foi dando forma a algo que, em sua mente, poderia surpreender até os mais descrentes. Enquanto a escola ria, Lucas sonhava. Enquanto os colegas o humilhavam, ele planejava. O dia da feira se aproximava. E com ele, a oportunidade que mudaria não apenas a vida de Lucas, mas também o destino de toda uma escola que ainda não sabia o peso das palavras que lançava contra ele. Os dias que antecederam a grande dia da escola foram uma mistura de ansiedade e silêncio para Lucas. Enquanto os colegas comentavam seus planos em voz alta, experimentos simples, cartazes coloridos, maquetes bonitas, ele permanecia quieto, rabiscando em seu caderno. "Você vai participar também?" perguntou uma colega, com um sorriso debochado. Lucas apenas assentiu com a cabeça. "Ah, já sei. Vai levar lixo reciclado achando que é invenção, né?" ela completou, arrancando gargalhadas do grupo ao redor. Essas palavras ecoaram na mente do menino, mas não o impediram de seguir. Pelo contrário, fortaleceram sua determinação. Em casa, o clima era outro. Seus pais o observavam trabalhar até tarde, reunindo peças aparentemente inúteis. "Filho, você não acha que está se esforçando demais?" perguntou o pai, preocupado ao vê-lo com olheiras profundas. "Não, pai. Essa é a minha chance", respondeu Lucas, sem desviar os olhos do circuito que montava. Dona Rosa levou uma caneca de leite quente até a mesa. "Só não esqueça de descansar. O mundo pode esperar um pouco, mas sua saúde não." Lucas sorriu, agradecido, mas voltou a mergulhar no trabalho. Sabia que não tinha muito tempo. Na escola, os colegas continuavam a zombar. "E aí, gênio, vai calar a escola com sua sucata?" provocava um dos mais populares, rindo alto. Outros imitavam sua postura curvada, fingindo anotar em cadernos imaginários. Mas, em segredo, Lucas estava cada vez mais próximo de concluir algo que ninguém poderia imaginar. Sua engenhoca, feita de fios, lâmpadas pequenas, pilhas reaproveitadas
e até uma hélice improvisada começava a ganhar forma. Não era bonita, nem parecia grandiosa, mas carregava dentro de si a marca da genialidade. Funcionava. Certa noite, quando finalmente conseguiu ligar sua criação e ver uma sequência de luzes acenderem em ordem programada, lágrimas escorreram pelo seu rosto. "Eu consegui", murmurou, sentindo o coração disparar. Naquele instante, todo o sofrimento, todas as humilhações pareciam valer a pena. Mas os últimos dias antes da feira trouxeram mais provações. Na sala de aula, o professor comentou: "Espero que todos estejam preparados. Esta feira será um reflexo do esforço de cada um. Alguns, eu sei, vão brilhar. Outros, bom, talvez seja melhor nem tentar." Os olhos do professor se voltaram discretamente para Lucas. A turma riu em coro. "É, melhor você nem aparecer, ninguém", gritou um garoto. Lucas engoliu em seco. Por dentro, o medo quase o dominava. Mas logo se lembrou das palavras da mãe. Um dia, eles vão bater palmas. Naquele momento, decidiu que não voltaria atrás. Na véspera do evento, revisou cada detalhe de sua invenção. Conferiu fios, testou pilhas, ajustou engrenagens. Quando finalmente desligou tudo, já passava da meia-noite. Deitou-se cansado, mas não conseguiu dormir. Seus pensamentos eram um turbilhão. O medo do fracasso, a lembrança das risadas, o peso da responsabilidade. O grande dia se aproximava. Lucas conferia cada detalhe em silêncio, sabendo que sua chance estava chegando. O amanhecer trouxe consigo uma agitação diferente. O grande dia da escola havia chegado, e desde cedo o ginásio fora transformado em um verdadeiro auditório. Faixas coloridas pendiam das paredes, mesas estavam cobertas com toalhas bem passadas e cartazes anunciavam em letras grandes: Feira de Projetos, Criatividade e Futuro. Pais orgulhosos caminhavam de um lado para o outro, carregando câmeras e celulares, registrando cada detalhe. Professores conversavam animados, cumprimentando visitantes. O ar estava impregnado de expectativa. O burburinho aumentava conforme os primeiros grupos se organizavam para apresentar. "Vejam só que trabalho bonito", dizia uma mãe apontando para um terrário cuidadosamente montado. Dentro dele, pequenas plantas, pedras coloridas e até um grilo que saltava, para encanto das crianças menores. Os aplausos foram imediatos e o grupo de alunos sorriu com orgulho. Em seguida, um dos projetos mais aguardados, o famoso vulcão de papel machê. Quando o vinagre encontrou o bicarbonato, a espuma vermelha começou a transbordar e escorrer pelas laterais, simulando lava. "Excelente!" elogiou um dos professores sorrindo. Simples, mas impressionante. A plateia aplaudiu com entusiasmo. Até alguns visitantes estrangeiros, convidados por pais da comunidade, murmuraram palavras de aprovação. Logo depois, duas meninas entraram em cena com seu cartaz sobre o sistema solar. Haviam colado lantejoulas que refletiam a luz dos refletores do auditório, criando um espetáculo brilhante. "Que dedicação!" exclamou uma visitante, registrando a cena com o celular. "Olhem só como brilha!" reforçou outro pai. O público aplaudiu novamente, encantado com a beleza. Então veio a apresentação de um dos alunos mais populares e ricos da escola. Ele trouxe um drone comprado pronto, mas todos acreditavam ser criação própria. Bastou o objeto levantar voo por alguns segundos para que os aplausos explodissem. "Esse vai longe", comentou um dos pais impressionado. Professor Barreto, sorridente, aproximou-se batendo palmas. "Brilhante, brilhante. É disso que estou falando, meus caros. Inovação, tecnologia, futuro." Os olhos do professor brilhavam de satisfação ao exaltar o aluno privilegiado. Enquanto isso, no canto do auditório, Lucas entrou devagar, segurando contra o peito a caixa de papelão onde guardava sua engenhoca. As bordas estavam gastas, fios e pedaços de madeira escapavam pelas frestas. Para ele, aquela caixa guardava meses de noites mal dormidas. Para os outros, parecia apenas sucata. Ele atravessou o espaço em silêncio,
sentindo todos os olhares se voltarem como lâminas invisíveis. Um grupo de colegas foi o primeiro a reagir. "Olha lá, a sucata chegando!" gritou um deles. As gargalhadas se espalharam rapidamente, contagiando outros grupos. Lucas baixou o olhar por um instante, mas segurou firme a caixa. Cada passo parecia pesar toneladas. Seu coração batia como um tambor descompassado, mas dentro dele ecoava uma única lembrança: se eu recuar agora, nunca mais vou ter coragem de tentar. Ele respirou fundo, tentando ignorar os risos que se multiplicavam, mas cada som ecoava em sua mente como se fosse dirigido apenas a ele. "Fracasso, fracasso", murmuravam alguns em coro, divertidos com a crueldade. No fundo do auditório, um grupo de pais observava em silêncio. Alguns trocavam olhares de pena, outros apenas balançavam a cabeça, como se confirmassem a ideia de que aquele menino jamais teria chance. Lucas avançou até a mesa que lhe fora destinada. Colocou a caixa sobre a superfície com cuidado, como quem deposita um tesouro. Atrás dele, as risadas continuaram, mas ele não reagiu. Apenas respirou fundo, mantendo os olhos fixos na caixa. Era o início da prova mais difícil de sua vida. Enquanto Lucas ajeitava a caixa na mesa, tentando manter a calma, um novo som preencheu o auditório. Passos firmes, acompanhados de um pigarro autoritário. Professor Barreto se aproximava. Seu olhar, carregado de impaciência, varreu o espaço até se fixar no menino franzino. Os braços cruzados, a postura rígida e o leve sorriso no canto dos lábios denunciavam a ironia que estava prestes a despejar. "Lucas", disse em tom frio, projetando a voz para que todos ouvissem. "Isto é uma feira de projetos, não um ferro velho. Não nos envergonhe." As palavras foram recebidas como fagulhas jogadas em palha seca. Os colegas explodiram em gargalhadas. "Ouviram?" Até o professor disse: "Gênio da sucata." O coro cruel tomou forma. Batiam nas mesas em ritmo, como se fosse uma música macabra, cada batida ecoando como marteladas no peito de Lucas. Ele respirou fundo. O instinto queria que corresse dali, mas sua mente repetia as palavras da mãe. "Um dia eles vão bater palmas. Acredite no que carrega aqui dentro." Professor Barreto, percebendo o efeito que causava, decidiu ir além. "Senhores visitantes, peço paciência. Nem todos os alunos têm a mesma capacidade. Alguns apenas tentam, ainda que sem entender o que fazem." A plateia riu comedida. Alguns pais, desconfortáveis, se entreolharam, mas ninguém ousou defender Lucas. Um colega, aproveitando a deixa, gritou: "Mostra logo a caixa mágica do nada." Outro completou: "Isso aí não passa de lixo reciclado." E um terceiro, com ironia, sugeriu: "Talvez ele esteja montando uma bomba de sucata. Melhor chamar os bombeiros." O coro voltou a explodir. Fracasso, fracasso, fracasso. O som reverberava pelas paredes do ginásio transformado em auditório, como se cada eco multiplicasse a vergonha. Lucas fechou os olhos por um segundo. Dentro dele, um turbilhão de pensamentos. Eles não entendem. Ninguém aqui imagina o que passei para montar cada fio. Se soubessem as noites em claro, o silêncio das madrugadas, a voz do meu pai me incentivando, se soubessem. Quando abriu os olhos novamente, percebeu algo curioso. Algumas crianças pequenas, filhos de visitantes, observavam sua caixa com curiosidade genuína. Não riam, apenas olhavam, como se realmente esperassem algo. Esse detalhe reacendeu uma centelha de coragem. Mas a sala não dava trégua. "Olhem só, até as mãos dele tremem", disse um garoto imitando Lucas. "Nem sabe ligar uma lâmpada sem queimar o dedo." Professor Barreto ergueu uma sobrancelha, reforçando a humilhação. "Lucas, entenda. Ciência não é brincadeira. É esforço sério, método, dedicação. Coisas que, claramente, não combinam com você." As palavras cortaram mais fundo que todas as risadas. Eram o selo de desprezo oficial, vindo da autoridade máxima ali presente.
Um silêncio desconfortável pairou por um instante, até que um aluno rico ergueu o braço teatralmente e gritou: Professor, se ele conseguir mostrar algo que funcione, eu dou minha mochila inteira para ele. A turma explodiu em gargalhadas. Alguns até bateram palmas em aprovação. Barreto não conteve um sorriso condescendente. Isso não será necessário. O vexame por si só já basta como prêmio. Lucas engoliu em seco. O rosto ardia, o coração parecia prestes a saltar do peito. Mas suas mãos, surpreendentemente, estavam firmes. Ele lembrou-se do pai, seu Antônio, dizendo: Você enxerga o que nem eu consigo, filho. E então pensou: se não mostrar, eles terão razão para sempre. Se mostrar, talvez, só talvez, o silêncio venha. No meio da confusão, um pequeno grupo de alunos cochichava em tom mais baixo. Será que é verdade que ele monta coisas sozinho? Eu ouvi que ele fez um carrinho que andava só com elástico. É mentira, deve ser imaginação dele. O cochicho se espalhava, mas logo era abafado pelas risadas. Lucas abriu a caixa lentamente. O rangido do papelão pareceu cortar o ambiente. Dentro, fios organizados, pedaços de madeira, pequenas engrenagens. A plateia reagiu com mais escárnio. Olha aí, o tesouro do lixão. Ele acha mesmo que isso é ciência? Mas havia algo nos movimentos de Lucas que intrigava alguns. Ele não tremia mais. Seus gestos eram cuidadosos, quase ensaiados, como se tivesse esperado aquele momento por toda a vida. Professor Barreto, percebendo, tentou recuperar o controle com sarcasmo. Por favor, Lucas, seja breve. Não temos tempo a perder com ilusões. Lucas manteve o silêncio. Não respondeu, não olhou para ninguém. Apenas começou a alinhar as peças sobre a mesa. Os risos ainda ecoavam, mas aos poucos, algo novo surgia. Uma curiosidade desconfortável. Era como se, por trás da zombaria, alguns começassem a se perguntar: e se ele conseguir? Ainda assim, o clima predominante era de escárnio. Um grupo gritava em coro: fracasso, fracasso. Outro imitava aplausos teatrais. Alguns pais sacudiam a cabeça como se dissessem: que desperdício. No centro disso tudo, Lucas ajeitava os fios, recordando cada madrugada em que trabalhara escondido, cada lágrima transformada em cálculo. Não importa o que digam, hoje vou mostrar. O ginásio estava dividido entre barulho ensurdecedor e expectativa silenciosa. E, sem que ninguém percebesse, a história de Lucas estava prestes a mudar para sempre. Lucas passou os dedos pela borda da caixa, mas não a abriu por completo. Respirou fundo, tentando ignorar as gargalhadas que ainda ecoavam como marteladas. Dentro dele, um duelo silencioso, fugir ou enfrentar. E se eles tiverem razão? E se nada funcionar? Murmurava a dúvida, mas outra voz, mais firme, respondia: e se desta vez eles tiverem que se calar? O ginásio vibrava de barulho, mas, paradoxalmente, Lucas sentia um silêncio esmagador dentro de si. Cada riso parecia repetir o rótulo: ninguém, ninguém, ninguém. No canto, um grupo de crianças menores o observava com olhos arregalados. Não riam, esperavam. Essa curiosidade inocente acendeu nele uma faísca. Se ao menos uma pessoa acreditar, já vale a pena tentar, pensou. Professor Barreto pigarreou, recuperando a atenção da plateia. Senhores visitantes, peço paciência. Nem todos os alunos estão preparados para um evento desse nível. Alguns apenas tentam. As risadas voltaram, mas mais contidas. Havia no fundo uma estranha tensão, como se todos aguardassem o inevitável vexame. Lucas fechou os olhos por um instante. Visualizou o pai em silêncio, segurando uma lanterna fraca enquanto ele soldava pedaços de fio. Visualizou a mãe repetindo: um dia eles vão bater palmas. Quando abriu os olhos novamente, algo mudara. Ele não parecia confiante, mas também não parecia disposto a recuar. Seus gestos ainda eram trêmulos, mas sua decisão já estava tomada. O ginásio estava dividido entre duas forças: o riso cruel que ainda insistia em zombar,
e a expectativa crescente, quase imperceptível, que começava a nascer entre os olhares mais atentos. Era o prenúncio de uma batalha silenciosa, a de um menino contra todos os olhos que o julgavam. E sem que ninguém percebesse, a história de Lucas estava prestes a mudar para sempre. O silêncio era tão denso que cada respiração parecia audível. Foi então que a voz de professor Barreto tentou cortar o ar, carregada de desprezo. Chega, Lucas! Você já tomou tempo demais. Este evento não é lugar para brincadeiras de criança. As palavras foram como marteladas no coração do menino. Muitos esperavam vê-lo encolher, como sempre fazia, mas algo diferente aconteceu. Pela primeira vez naquela manhã, Lucas ergueu o rosto. Seus olhos, antes sempre fugidios, estavam firmes, serenos, quase desafiadores. Posso mostrar de verdade agora? Perguntou em voz calma. O impacto foi imediato. O ginásio inteiro pareceu prender a respiração. A turma, acostumada ao silêncio submisso do colega, estremeceu. Alguns trocaram olhares desconfiados, como se tivessem ouvido outra pessoa falar. Até Barreto hesitou por um segundo, surpreso com a serenidade inesperada. Mostrar de verdade, repetiu o professor, arqueando as sobrancelhas. Seu tom tentou soar sarcástico, mas havia um leve tremor na voz. Lucas não respondeu. Apenas caminhou em direção ao quadro negro, pegando um pedaço de giz entre os dedos. O barulho do auditório foi morrendo pouco a pouco, até restar apenas o som seco do giz riscando a superfície. Até mesmo as crianças mais inquietas tinham parado. As primeiras linhas surgiram. Números, variáveis, símbolos. Não eram rabiscos soltos. Havia ordem, lógica, clareza. Um aluno do fundo sussurrou, boquiaberto: "Espera, isso parece aquela equação." Outro completou, quase em choque: "Aquela que Barreto disse que ninguém conseguiria resolver." Um arrepio percorreu a plateia. A lembrança voltou como um relâmpago. Semanas antes, Barreto havia lançado o desafio em tom de escárnio para ridicularizar qualquer aluno que ousasse se destacar. Nem em 100 anos vocês teriam a mente capaz de resolver isso. Naquela época, todos riram. Parecia impossível. E agora, diante de todos, Lucas traçava cada linha com segurança, como se a solução sempre tivesse estado gravada em sua mente. O professor pigarreou, tentando conter o nervosismo. Isso não passa de rabisco. Ele não sabe o que está fazendo. Mas ninguém riu. Os mesmos alunos que antes gargalhavam observavam em silêncio absoluto, tentando acompanhar o raciocínio que se formava diante de seus olhos. Até os pais e visitantes começaram a cochichar, inclinando-se uns para os outros. Ele está realmente resolvendo? Mas isso é avançado demais para crianças. Como é possível? Lucas não respondeu a nenhuma dúvida. Seus movimentos eram firmes, quase automáticos. Seu corpo parecia em transe. O giz corria pela lousa e as equações se multiplicavam em cadeias lógicas, cada passo levando inevitavelmente ao próximo. Por um instante, o silêncio foi quebrado por uma risada forçada de Barreto. Mas até sua própria voz soava instável, como se buscasse convencer mais a si mesmo do que ao público. Lucas fez uma pausa breve. Virou-se para a plateia. Seus olhos estavam serenos, mas havia uma intensidade neles que prendia a atenção de todos. Eles nunca acreditaram em mim. Hoje não é sobre acreditar, é sobre ver. Ele voltou ao quadro. Escreveu com precisão, sem pressa, como quem desenha um caminho já conhecido. Cada linha era uma resposta às humilhações, uma promessa silenciosa. Vocês vão lembrar deste momento. As mãos de alguns alunos começaram a suar. Outros mordiam os lábios, sem saber se torciam para que ele conseguisse ou falhasse. Mas o suspense crescia, incontrolável. Quando escreveu o último sinal, fechando a equação com um traço definitivo, Lucas soltou o giz. O pedaço branco caiu sobre a mesa, produzindo um som seco que ecoou no ginásio como um gongo. Ele não disse nada. Apenas respirou fundo, endireitou os ombros e se virou para a plateia. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório.
As risadas haviam desaparecido como fumaça levada pelo vento. Não havia aplauso nem comemoração. Apenas a tensão palpável de quem acabara de testemunhar o impossível. Alguns pais inclinaram-se para a frente, tentando enxergar melhor. Estudantes se entreolhavam, incrédulos. Até mesmo os jurados convidados, professores de outras escolas, franziram o senho, surpresos com a clareza do raciocínio na lousa. Lucas permaneceu parado, imóvel, permitindo que aquele instante se alongasse. Era o silêncio que sempre o sufocara, agora transformado em arma. Professor Barreto tentou se recompor, mas a vermelhidão no rosto o denunciava. Isso não prova nada. Teoria é apenas teoria. Números não significam realidade. Mas ninguém parecia convencido. O peso invisível da balança começava a mudar. A autoridade do mestre se desfazia, enquanto a figura franzina de Lucas ganhava uma presença inesperada, quase imponente. Dentro de si, o menino murmurava em silêncio. Vocês podem tentar negar, mas não podem apagar o que viram. A verdade está diante de vocês. Barreto pigarreou mais uma vez. O suor começava a brotar em sua testa. Ele tentou recuperar o controle da situação, mas a voz saiu trêmula. Vocês não entendem. Isso não passa de uma coincidência. Esse garoto decorou fórmulas que nem sabe aplicar. Quer enganar a todos com um espetáculo vazio. Mas ninguém se moveu. Ninguém riu. O silêncio era ensurdecedor. Era como se todos no ginásio estivessem presos ao contraste brutal diante deles. O mestre tentando salvar a própria imagem e o aluno outrora invisível revelando um conhecimento que não se podia ignorar. Lucas, ainda parado diante do quadro, não respondeu de imediato. Seus olhos varreram o público, lentamente, como se buscassem cada rosto que já havia rido dele. Encontrou alguns dos colegas que o chamavam de ninguém. Agora, esses mesmos estavam pálidos, mordendo os lábios, sem coragem de sustentar o olhar. Finalmente ele quebrou o silêncio. Sua voz saiu calma, mas firme, diferente de tudo o que já havia soado naquela escola. Não são rabiscos. É a prova de que até o impossível pode ser resolvido, quando a gente acredita que não é um ninguém. Um burburinho correu pelo ginásio. As palavras ecoaram como trovões na mente dos presentes. Aquilo não era apenas um cálculo, era um manifesto contra todos os anos de desprezo. Barreto avançou 2 passos, tentando se impor. Isso não significa nada sem comprovação prática. Teoria qualquer um pode inventar. Lucas respirou fundo. O coração batia forte, mas sua postura permanecia firme. Então, posso mostrar de verdade? O ar pareceu congelar. O menino se aproximou da mesa improvisada, onde repousava sua engenhoca, ainda dentro da caixa de papelão. Tirou-a com cuidado, colocando cada peça à mostra. Os fios, as lâmpadas pequenas, a hélice improvisada. Tudo parecia frágil demais para carregar tamanha expectativa. Um riso nervoso surgiu de algum canto, mas morreu rapidamente. Até mesmo os mais cruéis perceberam que não havia clima para zombaria. O silêncio agora não era de desprezo, era de tensão. Lucas ligou a primeira conexão. A pequena lâmpada acendeu. Um murmúrio percorreu a plateia. Ele então ajustou uma pilha reaproveitada, conectou um fio e uma segunda lâmpada brilhou, em perfeita sequência. Os olhos de todos se arregalaram. Era simples, mas funcionava. Barreto tentou intervir. Isso não é ciência, é mágica de feira, exclamou, mas a insegurança em sua voz denunciava a perda de controle. Lucas não o olhou, apenas continuou. Colocou em movimento a hélice improvisada, que começou a girar lentamente, puxada pela corrente elétrica do circuito. O som suave das pás cortando o ar ecoou como uma resposta clara às acusações. Um estudante sussurrou, incrédulo. Mas isso está obedecendo exatamente à equação que ele escreveu. Outro completou. Ele previu o resultado antes de ligar o experimento. E então, como se o destino tivesse guardado aquele instante, Lucas fez a última demonstração. Uma sequência de lâmpadas piscando em ordem programada, revelando o cálculo que ainda brilhava no quadro.
O ginásio inteiro se inclinou para a frente, em completo espanto. Alguns pais levaram as mãos à boca. Professores convidados trocaram olhares sérios, reconhecendo que estavam diante de algo incomum. Até os colegas mais zombadores não sabiam mais se riam ou se aplaudiam. Barreto, sufocado pela própria incredulidade, levantou a voz uma última vez. "Isso não passa de coincidência", gritou, mas suas palavras caíam no vazio. Lucas, em silêncio, apenas abaixou a cabeça por um instante, como quem recolhe forças. Depois ergueu novamente o olhar e, pela primeira vez, sorriu levemente. Não era um sorriso de arrogância, era de vitória silenciosa, de quem finalmente podia respirar sem carregar o peso de ser chamado de ninguém. O ginásio permaneceu mudo por alguns segundos intermináveis, até que, no fundo, uma palma tímida quebrou o silêncio. Depois outra, e outra. Como uma onda, os aplausos foram crescendo, ocupando cada canto do espaço. Pais se levantaram, estudantes batiam palmas com força, e até alguns professores mais velhos balançavam a cabeça em admiração. Barreto, por sua vez, sentiu as pernas tremerem. O rosto vermelho, a respiração curta, ele tentava manter-se ereto, mas sua figura diminuía diante de todos. Lucas permaneceu firme, imóvel diante de sua engenhoca ainda iluminada. As palmas não eram apenas para o experimento, eram para ele, para o menino que, tantas vezes chamado de ninguém, acabava de provar que era capaz de realizar o impossível. O ginásio estava suspenso em silêncio absoluto. As equações brilhavam na lousa como testemunhas. Lucas respirou fundo, voltou-se para sua mesa e puxou a caixa de papelão. Era a hora de provar que teoria e prática caminhavam juntas. Com calma, ele retirou a tampa da caixa. O som do papelão sendo arrastado contra o chão ecoou no espaço silencioso. Dentro estavam as peças da sua engenhoca, fios enrolados, lâmpadas pequenas de diferentes tamanhos, pedaços de madeira gastos, engrenagens tortas. À primeira vista era apenas um monte de sucata mal ajambrada. Um riso debochado escapou de algum canto. "Olha só, brinquedo de feira", zombou um dos alunos, arrancando algumas risadas nervosas. Mas a zombaria já não tinha a mesma força. Não havia mais aquele coro cruel de antes. Era como se todos estivessem tentando se convencer de que ainda podiam rir, mas a lembrança da equação resolvida no quadro pesava no ar. Lucas não se apressou. Uma a uma, retirou as peças e as colocou sobre a mesa improvisada. Seus movimentos eram firmes, quase cerimoniais. Parecia alguém montando algo sagrado. Professor Barreto cruzou os braços, tentando retomar o controle da cena. "Isso não vai dar em nada. Um amontoado de ferro velho não se transforma em ciência só porque você quer." Mas sua voz já não soava com a mesma autoridade. Havia nela um fundo de ansiedade, como se tentasse convencer a si mesmo. Lucas, impassível, começou a conectar os fios. Cada gesto era acompanhado por dezenas de olhares atentos. Pais se inclinavam para a frente. Alunos trocavam olhares de expectativa. Jurados convidados cochichavam discretamente entre si. O menino respirou fundo, girou uma pequena manivela acoplada à lateral da engenhoca e uma lâmpada piscou fracamente. O riso voltou. "É só isso? Uma luzinha mal acesa? Vai incendiar o ginásio com essa gambiarra." Alguém gritou. Alguns bateram palmas em tom de sarcasmo. A sensação de déjà-vu pairou no ar. Seria mais uma humilhação pública? Mas Lucas não se abalou. Seu rosto permaneceu sereno. Ele ajustou o fio, apertou um contato improvisado com uma fita adesiva gasta e girou novamente a manivela. Dessa vez, 2 lâmpadas acenderam juntas, mais fortes. Depois 3. Em seguida, uma sequência começou a se formar, como se as pequenas luzes obedecessem a um código invisível. O murmúrio de zombaria foi morrendo, substituído por uma curiosidade crescente. As lâmpadas não piscavam ao acaso. Acendiam-se em ordem, uma após a outra, formando um arco luminoso diante dos olhos de todos. As engrenagens começaram a girar, produzindo um som metálico, mas harmonioso,
como se marcassem o compasso de uma música silenciosa. A cada volta, a sequência se repetia, agora mais estável, mais brilhante. Um estudante, que ainda tentava rir, parou no meio da gargalhada, a boca aberta, sem conseguir concluir o escárnio. Outro, incrédulo, murmurou: Isso não é acaso. Ele programou o circuito. Os pais trocavam olhares impressionados. Uma senhora levou a mão ao peito, emocionada, enquanto cochichava para o marido: Ele construiu isso com sucata. Como é possível? A tensão no ar crescia. Professor Barreto deu um passo à frente, o rosto vermelho tentando se impor. Coincidência. Isso é apenas uma demonstração infantil. Luzes piscando não provam nada. Mas até sua voz parecia menor diante do brilho das lâmpadas que continuavam a acender em perfeita harmonia. O contraste era gritante. De um lado, o mestre nervoso, suando; do outro, o menino franzino, calmo, controlando cada detalhe do experimento. Lucas finalmente falou, sua voz clara o bastante para ecoar pelo ginásio. Essa equação não é só teoria. Está aqui, funcionando. A prova de que até a sucata pode virar luz. Um silêncio absoluto caiu sobre todos. A frase ressoou como uma martelada no coração de quem a ouvia. Não era apenas sobre fios e lâmpadas. Era sobre transformação. Era sobre pegar aquilo que o mundo descartava, fosse metal, fosse gente, e mostrar que havia valor, que havia brilho. A plateia permaneceu em estado de choque por alguns segundos. Até que, no fundo, alguém começou a aplaudir. Um único estudante, tímido, batendo palmas devagar. Outros olharam, hesitaram. Mas logo uma segunda palma se juntou. E uma terceira. Até que, como se uma barragem tivesse se rompido, o ginásio inteiro explodiu em aplausos. Pais se levantaram das cadeiras. Estudantes batiam palmas com força, alguns gritando: "Bravo!". Professores convidados se entreolhavam impressionados, enquanto registravam cada detalhe em anotações rápidas. As palmas ecoavam como trovões, reverberando nas paredes do ginásio. E ali, no centro, Lucas permaneceu imóvel, os olhos marejados, mas o corpo firme. Ele não chorava. Deixava que os outros chorassem por ele, aplaudissem por ele, reconhecessem por ele. Professor Barreto, perdido em meio ao estrondo de palmas, tentava ainda resistir. Isso é só sorte. Vocês estão todos sendo enganados por um truque barato. Mas ninguém lhe dava ouvidos. As palmas eram tão altas que sua voz sumia no meio do barulho. E, ironicamente, aquele mesmo silêncio que tantas vezes esmagara, Lucas estava agora esmagando o professor. Lucas permaneceu parado diante da mesa, o coração disparado, mas o rosto sereno. Não buscava o aplauso. Não era vaidade o que o mantinha ereto. Era a certeza de que, finalmente, tinha mostrado a verdade. Entre as fileiras, um grupo de colegas que tantas vezes zombara dele trocava olhares desconcertados. Um deles murmurou quase sem voz: Eu achei que ele ia passar vergonha de novo. O outro apenas balançou a cabeça, atônito. Não dá para acreditar. Ele conseguiu. Professor Barreto, sufocado pelo barulho, ergueu as mãos tentando exigir silêncio. Mas, ao contrário de antes, ninguém lhe obedecia. Sua autoridade evaporara diante da força do espetáculo. "Chega!" gritou, sua voz rachando. "Vocês estão todos hipnotizados por truques baratos! Isso não é ciência! É só sorte misturada com sucata!" Por um instante, os aplausos diminuíram e a atenção voltou-se para ele. Mas não era respeito. Era desconforto. Muitos percebiam no tom do professor não a firmeza da razão, mas o desespero de quem luta contra a própria queda. Lucas virou-se lentamente. Seu olhar encontrou o de Barreto e pela primeira vez não havia medo, não havia submissão, apenas serenidade. "Não é sorte, professor, é estudo, é paciência, é acreditar quando todos dizem que você é um ninguém." As palavras caíram pesadas, quase visíveis no ar. Pais assentiram, emocionados. Alguns professores desviaram o olhar, constrangidos,
lembrando-se de quantas vezes também haviam ignorado aquele menino. Barreto tentou reagir. Avançou 2 passos, a voz alterada. Você não sabe do que está falando. Equações e luzes não fazem de você um gênio. A ciência não é brincadeira de criança. Lucas não recuou. A ciência começa com perguntas, professor. Até mesmo as mais simples. O senhor sempre disse que ninguém daqui conseguiria responder. Mas eu consegui. A diferença é que nunca riram da sua voz. Riram da minha. Não era mais apenas um aluno respondendo a um professor. Era um julgamento público. Cada espectador era testemunha de uma virada inesperada. A figura antes invisível agora ditava o tom, e o mestre se encolhia sob os olhares. As engrenagens da engenhoca ainda giravam, mantendo as lâmpadas acesas em arco. A luz refletia no quadro negro, iluminando as equações escritas com firmeza. Era como se teoria e prática tivessem se unido em uma única cena, impossível de ser negada. Do fundo, uma senhora comentou em voz alta: "Isso é real. Ele transformou lixo em conhecimento." O comentário ecoou, reforçado por outros murmúrios. "É brilhante. Esse menino tem talento de verdade." Como ninguém percebeu antes? Barreto, percebendo que estava perdendo o controle, tentou apelar ao sarcasmo. "Ah, claro. Agora todos acham que ele é um prodígio só porque acendeu meia dúzia de lâmpadas com pilhas velhas. Impressionante, não?" Mas sua voz soou deslocada, artificial. Ninguém riu. Alguns até franziram a testa, incomodados com a insistência do professor em diminuir o feito. Lucas respirou fundo, sentindo o peso daquele instante. Não havia script, não havia ensaio. Era apenas ele, sua engenhoca e a verdade diante de todos. "Professor, se sucata pode virar luz, talvez também exista valor onde o senhor só vê fracasso." O ginásio inteiro silenciou por um segundo. Depois, aplaudiu novamente, mais forte que antes. Desta vez, não eram apenas palmas, eram gritos de apoio. "Bravo, Lucas! É isso aí! Mostra para eles!" O barulho era ensurdecedor. Alguns alunos batiam os pés no chão, transformando o aplauso em um rugido coletivo. Barreto recuou instintivamente. A cada palma parecia encolher mais. O suor escorria pela testa e suas mãos tremiam. Ele buscava uma saída, mas não havia. O ginásio inteiro havia se voltado contra ele, não por ódio, mas por verdade. Um dos jurados levantou-se. Era um professor universitário convidado para avaliar os projetos. Ajeitou os óculos e disse em voz clara: "Este garoto apresentou não apenas criatividade, mas domínio de conceitos avançados. O que vimos aqui é raro e merece respeito." Um burburinho percorreu o público. Pais balançavam a cabeça em concordância. Alunos, incrédulos, começaram a olhar para Lucas com novos olhos. Não era mais o ninguém da escola. Era alguém que até especialistas reconheciam. Lucas não comemorou. Apenas baixou os olhos por um instante, lembrando-se das noites com a lanterna fraca, dos rabiscos no caderno escondido, das lágrimas silenciosas. Tudo valeu a pena, pensou. Quando ergueu o olhar novamente, encontrou sua mãe e seu pai entre a multidão. Dona Rosa chorava, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Seu Antônio mantinha o queixo erguido, os olhos brilhando de orgulho. O coração de Lucas quase explodiu dentro do peito. Aquelas palmas já não eram apenas um triunfo diante da escola. Eram a resposta ao sacrifício dos pais, a confirmação de que o amor e a esperança que carregaram em silêncio nunca haviam sido em vão. E, enquanto o ginásio vibrava, professor Barreto se tornava cada vez menor. Sua voz, antes imponente, agora não passava de um eco irritado, perdido em meio ao rugido das palmas. O ginásio ainda vibrava quando Barreto tentou recuperar o controle. A voz saiu embargada, quase um pedido de socorro disfarçado em arrogância. Mas as palavras dele se perderam. Era como se tivesse falado para o vazio. Nem mesmo os professores auxiliares, que até pouco antes riam com ele, ousavam acompanhá-lo agora. Uns desviaram o olhar, outros fingiram mexer nos papéis sobre a mesa. Barreto, sufocado pela indiferença coletiva, bateu a mão sobre a mesa dos jurados.
Eu sou a autoridade aqui. Vocês não entendem. Este garoto é só um fracassado que teve sorte. Um silêncio pesado caiu, mas não era o silêncio da atenção. Era o silêncio do desprezo. Pais e alunos o olhavam como quem observa alguém se afundar por conta própria. Lucas, por outro lado, não precisava levantar a voz. A calma com que recolhia sua engenhoca dizia mais do que qualquer discurso. Ajustou os fios, desligou a manivela e as lâmpadas se apagaram suavemente, como se o espetáculo tivesse cumprido sua missão. Então, voltou-se para o público, com humildade. Eu não queria provar nada contra ninguém. Só queria mostrar que até aquilo que chamam de lixo pode se transformar em algo que brilha, e que até alguém chamado de ninguém pode ter valor. As palavras ecoaram como marteladas na consciência de todos. Muitos alunos, que tantas vezes zombaram, sentiram o peso da vergonha. Uma menina na frente levou a mão à boca, os olhos marejados. Um garoto que havia espalhado as páginas do caderno de Lucas no recreio baixou a cabeça, incapaz de encarar. O aplauso recomeçou, mais denso, mais profundo. Era como se o ginásio inteiro respirasse aliviado ao reconhecer o que antes havia negado. Barreto cambaleou, perdido. Tentou falar novamente, mas a própria voz falhou. O rosto estava vermelho, as mãos tremiam. Parecia menor do que nunca. Finalmente, largou os papéis que segurava e se sentou, derrotado, sem forças para continuar. Um dos jurados aproximou-se de Lucas. Era o mesmo professor universitário que já havia elogiado sua engenhoca. Menino, você tem um talento raro. Se continuar, poderá ir muito além destas paredes. A universidade abre as portas para mentes como a sua. Não pare. Lucas piscou, surpreso. As palavras soaram irreais, mas acenderam um fogo ainda maior em seu coração. Não era apenas a vitória sobre o rótulo de ninguém. Era a promessa de um futuro. Dona Rosa, incapaz de segurar-se, correu até o filho, abraçando-o diante de todos. Eu disse, Lucas. Um dia eles iam bater palmas. Seu Antônio, orgulhoso, ergueu a mão calejada e a colocou sobre o ombro do menino. Não precisou dizer nada. O sorriso contido era suficiente. O ginásio inteiro assistia à cena. Pais enxugavam lágrimas discretas. Alunos, ainda atônitos, batiam palmas de pé. Alguns gritavam o nome dele. Lucas, Lucas, Lucas. Era a coroação de quem havia suportado anos de humilhação em silêncio. Enquanto isso, Barreto permanecia encolhido em sua cadeira, tentando se esconder do próprio fracasso. Não havia mais respeito, nem medo, apenas o eco das próprias palavras voltando contra ele. Essa criança é um ninguém. Agora, essa frase não passava de uma lembrança vergonhosa que o condenava diante de todos. Lucas respirou fundo e, pela primeira vez, permitiu-se sorrir. Não de arrogância, mas de alívio. Sabia que aquela batalha estava vencida, mas também sabia que era apenas o começo. Aplausos continuavam, mas dentro dele o som mais importante era outro, o da voz da mãe, do pai e até do próprio coração dizendo que valera a pena resistir. Ele olhou novamente para a mesa dos jurados. O professor universitário falava com outros avaliadores, anotando algo em uma ficha. Lucas não entendeu na hora, mas sabia que aquela conversa mudaria seu futuro. Quando finalmente o público começou a se dispersar, ainda comentando a apresentação, uma coisa estava clara. A feira não seria lembrada pelos vulcões de papel, pelos robôs de brinquedo ou pelos cartazes brilhantes. Seria lembrada como o dia em que um menino pobre, chamado de Ninguém, iluminou a escola inteira com luz feita de sucata. O ginásio, que tantas vezes havia sido palco de risos cruéis, agora guardava uma memória diferente, a do triunfo inesperado. E no meio da multidão, enquanto os aplausos diminuíam aos poucos, Lucas ergueu os olhos para o quadro onde ainda restavam as equações escritas. Sorriu sozinho. Aqueles números eram mais do que cálculos. Eram a prova de que ele tinha vencido. O ginásio ainda estava em pé de guerra quando Barreto fez sua última tentativa de recuperar o trono perdido. Silêncio! Isso não muda nada!
Vocês estão todos enganados! Gritou, a voz trêmula. Mas ninguém lhe deu atenção. Nem mesmo os professores auxiliares ousaram concordar. Barreto olhou ao redor e percebeu, talvez pela primeira vez, que estava só. Seu olhar caiu para o chão, a postura curvada, as mãos trêmulas segurando os papéis que já não tinham valor algum. A autoridade que tanto ostentara evaporara diante de seus olhos. Cambaleando, Barreto tentou juntar os papéis espalhados, mas as mãos trêmulas não obedeciam. Um deles caiu ao chão e permaneceu ali, esquecido, como sua própria autoridade. Sem aplausos, sem olhares de apoio, saiu do ginásio sozinho, sob um silêncio que pesava mais do que qualquer vaiar. Enquanto isso, Lucas desligava sua engenhoca com calma. Guardou cada fio e engrenagem dentro da caixa de madeira, não como quem protege um troféu, mas como quem cuida de um tesouro silencioso. Não havia arrogância em seu rosto, apenas dignidade. Ele sabia que não precisava humilhar ninguém para provar quem era. Os pais se aproximaram. Dona Rosa tinha lágrimas correndo pelo rosto, as mãos ainda trêmulas ao tocar o ombro do filho. Você conseguiu, Lucas. Um dia eles iam bater palmas, e esse dia chegou. Seu Antônio, homem de poucas palavras, ergueu o queixo e sorriu com os olhos marejados. Aquele sorriso bastava. Era a confirmação de que todo o esforço, cada noite de trabalho, cada lágrima escondida, tinha valido a pena. Nos dias seguintes, a repercussão ultrapassou os muros da escola. A feira de projetos que antes passaria despercebida tornou-se assunto em toda a comunidade. Pais contavam a história do menino que transformara sucata em luz. Visitantes relatavam com admiração o momento em que o ninguém havia calado o ginásio inteiro. Até jornais locais mencionaram o episódio, destacando a genialidade improvável que nascera em um bairro humilde. O que antes parecia apenas uma feira de escola tornou-se um marco. A cidade inteira aprendeu que não se deve rir de quem sonha, porque um sonho pode iluminar muito mais do que uma sala de ginásio. Semanas depois, veio a confirmação. Lucas havia conquistado uma bolsa de estudos integral. A notícia correu rápido, enchendo de orgulho não só sua família, mas também vizinhos que haviam acompanhado de perto sua luta. Não foi a última. Uma após a outra, novas oportunidades surgiram. Olimpíadas de ciências, convites para palestras, portas que antes pareciam seladas se abriram diante dele. E com o tempo, o menino franzino chamado de Ninguém passou a ser lembrado de outra forma. Não mais como o alvo das risadas, mas como um símbolo de perseverança, um exemplo vivo de que o talento pode florescer até no terreno mais improvável. Anos mais tarde, já nos corredores de uma universidade renomada, Lucas caminhava entre laboratórios modernos e pilhas de livros. Parou por um instante, observando os jovens ao redor, todos estudiosos, todos cheios de sonhos. Sorriu sozinho, lembrando-se do ginásio abafado, das gargalhadas cruéis, do professor Barreto tentando calá-lo. Fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Aquela lembrança já não doía, pelo contrário, era a raiz da força que o impulsionara. Porque ali, diante do quadro e da sucata transformada em luz, ele havia descoberto a verdade. Não era o apelido que o definia, nem as gargalhadas que o diminuíam. Era a coragem de não desistir. E naquele instante, caminhando pelo campus que um dia parecera um sonho distante, Lucas sabia que nunca mais seria chamado de ninguém. Agora era a prova viva de que o impossível pode nascer de onde menos se espera. Chamaram-no de ninguém. Mas o mundo aprendeu que a dignidade e o talento não dependem de onde se nasce, e sim da coragem de não desistir. A arrogância cai sozinha. A humildade levanta até os esquecidos. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vence.